nos acomodar muito bem na cadeira, colocando os nossos pés no chão. E vamos nos ligar em pensamento a Jesus, agradecendo por mais este dia de vida, pela nossa vida e pela esperança de viver a cada dia melhor. Agradecer a oportunidade de estar aqui nesta noite de sexta-feira, para nos ligar ainda mais à espiritualidade superior, a Jesus e através dele a Deus. Vamos pedindo que as equipes de higienização e limpeza possam fazer um último repasse nesta casa, bem como as equipes de proteção, que possam fazer a guarda e a proteção desta casa que nos acolhe, permitindo que aqui só adentre aquilo que Jesus autorizar. E vamos elevando os nossos pensamentos um pouco mais para com Jesus, louvar a Deus com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação. Antes livra-nos de todo o mal. Graças a Deus. E vamos chamar o Dionísio hoje para conversar conosco sobre Jesus e os seus ensinamentos. Boa noite a todos. Que Deus e que Jesus nos abençoe. E hoje nós trouxemos um tema um tanto quanto polêmico para muitos, né? Para nós espírita não é. Sobre a reencarnação. Ainda é alvo de discussão sobre a reencarnação, se existe ou não. Algumas denominações não acreditam e outras sim. Nós somos espíritas e acreditamos na reencarnação. Então, antes de adentrar a nossa palestra, nós precisamos saber de uma coisa. A reencarnação não é de origem espírita e não é invenção de Allan Kardec. A reencarnação é uma lei divina, vem de Deus. Quando as pessoas dizem para mim assim, olha, eu não acredito na reencarnação, eu falo, discute com Deus. Comigo não, porque não é algo da doutrina espírita. A doutrina espírita incorporou para melhor entender. E nós vamos entender através da nossa conversa de hoje, nós vamos entender o porquê que é uma lei divina. Tá? Existe a justiça divina. Porque sobre a reencarnação nós dividimos em alguns tópicos, 5 tópicos. O primeiro dela é a justiça divina. O que é a justiça divina? A justiça divina é a consequência dos fundamentos do código divino, né? Que é a lei de Deus. Existe uma lei de Deus? Sim. É conhecido como a lei natural. Baseado na lei natural, nós fazemos outra pergunta: por que sofremos? Toda vez que eu fujo da lei divina, eu sofro. Ou nessa vida, ou numa outra vida. Feliz daquele que consegue entender nessa própria vida, né? Então, existem algumas leis divinas que eu não posso infringir, né? Então, ou seja, todos os espíritos foram criados iguais, simples e ignorantes. Na sua simplicidade, todos foram criados ignorantes. O que é ignorante? Desprovido de qualquer conhecimento. Aí eu vejo um Chico Xavier da vida, eu falo, puxa vida, vou demorar a ser Chico. Depende de nós. São das nossas escolhas evoluir e chegar a Chico ou não, né? Então todos nós estamos sujeitos às mesmas leis divinas. Deus não criou o mal. O mal não foi Deus que criou. O mal acontece por culpa da nossa ignorância.
Mas nós conhecemos a doutrina espírita, nós conhecemos a Bíblia, nós temos conhecimento o que é certo e o que é errado, né? Quando a gente repara numa criancinha que dá o bolo de aniversário, né? E ele vai assim com o dedinho, né? No bolo, ele fica olhando assim, saber se alguém está olhando para ele. Por que ele olha com desconfiança? Porque ele sabe que é errado. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então nós sofremos pela nossa ignorância, porque ainda não praticamos aquilo que Jesus, aquilo que Deus nos ensina, né? Jesus disse assim: eu não vim para destruir a lei, eu vim para que ela se cumprisse. Porque na lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. Eu faço o que recebo ali. Aí Jesus veio e disse assim: batei de um lado, oferecei a outra face. E Jesus, ele fez algo tão glorioso, ele sendo mestre. Ele pegou uma bacia com água, colocou aos pés dos seus discípulos, ajoelhou e lavou o pé de cada um. Não seria o contrário? Nós lavar o pé de Cristo? Mas foi Cristo que lavou o pé daqueles que estavam ali, seus discípulos, demonstrando a humildade, que não somos melhor que ninguém, né? Então, como funciona essa justiça divina? Tá? Eu trouxe uns slides aqui, só que não deu certo de passar. Então, quando uma criança morre, cometemos o equívoco de acusar Deus pela falta de justiça. Afinal, na sua visão, um ser inocente e indefeso não deveria sofrer. Mas nos esquecemos de que aquela criança é um espírito que já teve outras vidas. O que acontece em sua nova reencarnação é fruto dos seus atos como do espírito. Muitas vezes, aliás, é o próprio espírito quem determina o seu fardo como uma forma de se redimir pelos seus erros do passado. Essas consequências naturais, sem intermediário, faz parte da lei de causa e efeito, em que toda ação existe uma reação. É a única forma de cessar a penalidade imposto é se arrependendo e reparando a falha. Então, quando uma criança morre, nós temos o equívoco de falar: poxa, que judiação. Aí eu faço uma pergunta: nós sabemos das existências anteriores dessa criança? Eu lembro que há uns 30 anos atrás, estavam uma mãe e seu filho. Seu filho tinha aproximadamente 10 anos de idade, e era um Chevette. E chegou um assaltante, pediu para a mãe sair do carro, a mãe saiu, ele entrou, funcionou e foi embora. E não deu tempo do filho dela sair do carro. O filho dela ficou preso ao cinto de segurança. E aquele carro foi indo e foi arrastando aquela criança por muitos quarteirões. Obviamente aquela criança veio a desencarnar. E passou na mídia, assim, a gente ficou: meu Deus do céu, né? Porque a gente fica pensando: e se fosse um filho nosso? Como não sentir? Aliás, a gente não sentir tem algo errado conosco, com nossos sentimentos, né? Aí, algum tempo depois, essa criança, ela deu uma mensagem no centro espírita aqui do estado de São Paulo. E ela disse assim: esta minha reencarnação foi apenas uma de muitas que eu ainda tenho que passar. Porque nas minhas existências anteriores, eu era um daqueles que dirigiam a biga, amarravam os cristãos atrás da biga e saía para o meio de Roma. E aonde encontrava uma pedra, era um pedaço do cristão que saía. Ele programou a existência dele para desencarnar assim. Isso nos leva a refletir: o que eu estou fazendo hoje para mim ter que fazer nas minhas próximas reencarnações, nas minhas próximas existências. Eu costumo dizer que é difícil você ser espírita e é fácil você ser evangélico. Porque a gente vê no meio evangélico, eu falo que eu convivo no meio, né? Minha esposa trabalha no meio, frequento as igrejas, e lá eles falam assim, que Jesus veio e tirou de você todo o pecado, então você está limpo. Você pode ter matado o filho do outro, a mãe ficou lá com remorso, mas eu batizei, então está tudo certo, comigo eu vou ao céu e a mãe está sofrendo. Mas nós não acreditamos nisso, porque existe uma lei divina. Eu
planto abobrinha, vou colher abobrinha. Planto moranguinho, vou colher moranguinho. Não tem como escapar. É assim que funciona. E a única forma de eu progredir é reparar os erros. Eu tenho que reparar os erros. Não tem como fugir. Não tem. Ainda continuando na justiça divina, a pergunta 171 do Livro dos Espíritos diz assim: em que se funda o dogma da reencarnação? Em que se funda? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberto a seus filhos a porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que não dependeu melhorais? Não são filhos de Deus todos os homens? Não importa quem seja ele cristão ou não, espírito, evangelho, bandista, não importa, ateu, todos vão reencarnar, porque a todos nós temos chance de melhorar. Nós estamos fadados no futuro ser igual a Jesus. Sim, ser igual a Jesus. Depende de nós, né? Então, Jesus, ele sempre nos dá a chance. Como? Na Bíblia tem. Se nós olharmos o filho pródigo chegou para o pai dele e disse assim: pai, eu quero a minha parte da herança. Mas filho, não, eu quero a minha parte da herança, que eu quero gozar dos prazeres da terra, do mundo. O pai dele pegou, deu a parte dele que lhe cabia e ele saiu para o mundo e gastou tudo. Inclusive foi trabalhar, nos narra o evangelho que ele foi trabalhar e ele comia as bolotas do porco. Ele foi trabalhar de tratar de porcos. Ele via e ele pensou: até os porcos têm de comer e eu não. O que ele fez? Ele se arrependeu. E nos diz o evangelho que ele foi recebido com festa pelo Pai. Nós que somos pecadores, errantes, ficamos contentes quando um filho volta para casa. Por que nós vamos errar e nós vamos ser condenados ao fogo do inferno? Não tem cabimento. Que Deus é esse? Porque se Deus fez tudo, Deus também fez o inferno. Nós podemos, muitas vezes, o filho faz alguma arte e nós colocamos lá no cantinho. Eu não sou mãe, mas eu fui pai, né? Pai é mistura de pai e mãe. Então eu criei meu filho sendo pai e mãe. E muitas vezes eu deixei ele lá no cantinho. Mas meu coração dói, a vontade de lá falar: sai daí, filho, vai brincar. Mas a gente tem que educar, né? Então, se nós sentimos, imagina Deus. Como não termos a chance de melhorar a cada dia? É através da reencarnação. Então nós temos que reencarnar para chegarmos à perfeição que Cristo falou: seja perfeito como meu Pai é perfeito. É óbvio que nós não vamos chegar na perfeição de Deus, porque nós somos criaturas, não vamos chegar à perfeição do Criador, certo? Mas nós temos a cada dia que melhorarmos para podermos progredir moralmente e espiritualmente. Ainda dentro da lei de causa e efeito, na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, diz assim: no estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer durante a vida? Eu estou lá no mundo espiritual, estou me preparando para reencarnar, meu corpo está sendo preparado, e eu tenho consciência do que eu vou passar pela terra, do que eu escolho. Ele mesmo escolhe o gênero de prova que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Quem escolheu isso? Eu escolhi sofrer? Não, você não escolheu. Você implorou para passar por tudo que você passa. Inclusive aquela esposa chata, aquele esposo chato, você escolheu estar com ele. Aquela família, aquela sogra. Nada foge da lei de Deus. Nada foge da lei de Deus. Nós escolhemos, nós imploramos para estar ali com aquela família. E muitas vezes eu chego lá no mundo espiritual e falo: meu Deus, o que eu fiz? Vivi 70 anos. Aí
Aí eu falo assim, aí eu chamo meu anjo e falo assim, vem cá, quero reencarnar. Aí eu quero passar por essa prova. O anjo da guarda da gente vai falar, você não conhece nem a metade. Aí a gente vem muitas vezes sucumbimos. Porque a gente olha para Deus e fala, eu acho que o Senhor esqueceu de mim. E muitas vezes nós estamos passando exatamente por aquilo que nós temos que passar. O que a doutrina espírita nos fala? Nós devemos suportar tudo com resignação, coragem e fé. Porque muitas vezes foi nós que escolhemos. Essa pergunta é a 258, mas tem a 258A, que diz assim: não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Não é Deus? Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi dele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que ele faz tal lei em vez de outra, dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como também o do mal. Mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite recomeçar o que foi feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Mas você acabou de falar, meu amigo, que é de Deus, eu escolhi, mas você acabou de falar que o que é da vontade de Deus e do homem, como assim? Eu vou explicar. Eu gosto de complicar um pouco para poder explicar, para fazer as pessoas pensarem. Porque é assim, existem as reencarnações compulsórias. Porque tem no mundo espiritual espíritos tão elevados que eles não aceitam reencarnar nesse corpo. Como assim? Eles são elevados com inteligência, mas a parte moral eles não têm. Eles são muito inteligentes, muitos inteligentes. Mas ele recusa. Se a gente pensar, a gente tem pelo no corpo. Se a gente carga o quintal, a gente soa, né? Naquela subaqueira, fede. Nós estamos longe ainda da perfeição. Eu estou falando assim para descontrair, porque é uma palestra assim, então a gente leva para descontração. Então nosso corpo ainda é imperfeito, mas nós ainda precisamos dele. Estamos aqui. Então quando nós não queremos reencarnar, Deus fala assim, vou reencarnar sem a pessoa querer. Mas nós não temos o livre-arbítrio? Temos, mas acima de nós temos Deus. E aquilo é para o nosso progresso. Porque muitas vezes eu fico lá, reverberando no mundo espiritual, fico rejeitando vir. Aí Deus coloca a nossa reencarnação compulsória. E também tem provações que vêm de Deus. E tem provações que nós escolhemos. Nós pegamos cada um. Não estava na minha programação, mas eu fui lá e falei, a minha vida está muito boa, vou complicar um pouquinho. Vou lá e pego aquilo com a mão. Aquilo não tem nada a ver com a sua reencarnação. Você quis, você escolheu. Né? A gente vê isso muito lá na história de Sansão e Dalila, né? Foi falado para ele, não se envolva com Dalila, Dalila não é mulher para você. Aí ele foi lá, não, eu gosto da Dalila, mas ela não é mulher, eu gosto dela, foi lá e deu no que deu. Né? Isso é uma história bíblica. Então, nem tudo foi Deus, mas tudo provém de Deus. Mas tem coisa que nós pegamos com a mão, não estava na nossa programação, mas nós temos o livre-arbítrio. Ainda dentro da lei de causa e efeito, na pergunta 259 diz assim: se o espírito escolhe o gênero de prova que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não é bem o termo, pois se pode dizer que escolheste e previste tudo que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Os detalhes são consequência da posição escolhida, e frequentemente de vossas próprias ações. Seu espírito quis
nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia que a deslize se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos de sua vontade ou de seu livre-arbítrio. Aqui só confirmando, muitas vezes eu nasço, eu reencarno num meio propício. Qual é a minha tendência? Eu tenho minha tendência para a jogatina, para o alcoolismo, para as drogas ilícitas, para a sexolatria. É lá naquele meio que eu vou reencarnar. Lá naquele meio. Por quê? Justamente para mim passar pelas provações e vencer. E a pergunta 260 diz assim: como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? Eu escolhi nascer naquele lugar? A espiritualidade diz assim: é necessário ser enviado ao meio que possa sofrer a prova pedida. Pois bem, o semelhante atrai o semelhante. E para que lutar contra o instinto do bem pedido, é preciso que ele se encontre entre gente dessa espécie. Mas eu nasci, tem gente que fala assim, a gente ouve muito jovens, né? Eu acho que nasci na família errada. Eu tinha que ter nascido numa família rica, né? E muitas vezes nós imploramos que está rico. Então, inclusive ele deu palestra aqui, o seu Dorival, ele é presidente da Nossa UNE, que mora em Bandeirantes. E eu sempre viajava com ele. 4 vezes por ano eu ia para Curitiba, ficava 2 dias em Curitiba, lá no Recanto Lins de Vasconcelos, pela Federação Espírita do Paraná. A gente se internava na sexta de tarde, saía domingo depois do almoço. E a gente ficava sexta à noite, sábado, domingo, até na hora do almoço, só abastecendo a alma num lugar encantador. Frequentei lá por 12 anos, 4 vezes por ano. E um dia eu estava indo com ele para Curitiba, e ele falou: eu recebi um espírito na mediúnica, e eu fui conversando com ele assim, e ele disse para mim que ele já preparou a reencarnação dele. Ele vai reencarnar numa família bem pobre, financeiramente, para ele poder não sucumbir, para ele poder vencer. Aí ele falou: Leonísio, conforme eu fui conversando com ele, eu descobri que ele era o Cazuza. O Cazuza, esse cantor que morreu, as consequências que ele morreu, se encarnou daquele jeito. Então ele já escolheu, ele já se programou. Ele vai nascer numa família bem humilde financeiramente, para não cair nas tentações que ele caiu. Para ele é uma prova, porque ele tinha uma família abastada de dinheiro, ele tinha dinheiro. E ele sabe que ele fez escolhas que levou ao desencarne dele. Então ele já tinha redobrado a sua consciência, ele sabia do que precisava. Então ele programou para reencarnar numa família, gente de má vida. Que é a pergunta 260. Eu escolho sim. E agora vem uma pergunta que eu acho que todo mundo que estuda a doutrina espírita faz: esquecimento do passado. Eu canso de ouvir: se existisse reencarnação, eu me lembrava do que aconteceu em outras existências. E eu penso, como Deus é maravilhoso, né? Da gente não se lembrar. Só que o esquecimento, ele ocorre apenas durante a vida corpórea, enquanto eu estou no corpo. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária semelhante a de uma vida durante o sono. Então, quando eu estou aqui, eu não lembro. Mas quando eu saio do corpo, que vou para a erraticidade, para o mundo espiritual, eu lembro de tudo o que eu fiz. Mas tem pessoas, Leonísio, que sabem das reencarnações anteriores? Tem. Eu conheço algumas que sabem de 3 existências anteriores e que falhou nas 3. Uma delas ele foi pastor, uma delas ele foi padre, e em todas elas ele falhou. Hoje ele é espírita. Então, se a gente olhar toda a nossa conversa, em nenhuma delas nós estamos sozinhos. Em nenhuma delas Deus nos abandona. Deus sempre está conosco. Reencarnação
não é castigo. Reencarnação é divino. É algo maravilhoso. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer hoje o que nós erramos, equivocamos em existências anteriores. Que nós possamos chegar no mundo espiritual e falar: glória a Deus, essa existência eu melhorei um pouquinho da anterior. Então vamos entrar no último destaque, que fala de níveis sociais. A pergunta 806 do Livro dos Espíritos diz assim: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não, é obra do homem e não de Deus. Eu posso reencarnar numa família que não seja financeiramente abastada, mas eu posso melhorar. Isso a todos nós, né? Nós não estamos fadados a morrer pobre, digamos assim. Por isso tem o nosso trabalho, independente das minhas condições, independente, eu posso trabalhar e adquirir, evoluir, né, financeiramente. E a pergunta 806A diz assim: essa desigualdade desaparecerá um dia? Só as leis de Deus são eternas, não as vê desaparecer pouco todos os dias? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Por que ele fala desigualdade do mérito? Porque eu posso ficar na minha casa, acordar 9 horas e orar a Deus e falar: Deus, manda arroz com feijão e carne para minha casa. Isso não vai rolar, como diz os jovens. Eu tenho que levantar cedo, eu tenho que trabalhar. Aliás, na Bíblia diz: aquele que trabalha é bom que não coma, né? Então é assim, existe o mérito. Não importa se eu nasci numa família pobre financeiramente, eu posso trabalhar e melhorar. É meu mérito. Eu trabalhei, é justo, né? Eu posso trabalhar, ter uma BMW, ter uma Ferrari, ter uma mansão com piscina, cascata. Nossa, mas um espírita fala tanto em materialismo, ter uma casa dessa, ter um carro desse. Por quê? Não entendi. Por que eu vou me privar das coisas materiais? Deus deu para a gente. O que nós não podemos é usar isso como subterfúgio para mim fugir da minha existência. Mas se eu fiz uma programação de reencarnar nesta família e para não falhar, eu posso sim desencarnar pobre, porque aquilo foi uma escolha minha. Tem uma história muito interessante que Chico estava indo com uma pessoa e viu uma pessoa lá na praça. E ele estava do outro lado da rua e a praça do outro lado. E Chico viu aquela pessoa lá, um mendigo, atravessou a rua e foi lá conversar com ele. Quando Chico ficou lá, conversou um tempo com ele, voltou, e aquela pessoa que estava com ele diz assim: situação, né, Chico? Olha a situação dessa pessoa, deve ter feito muita coisa errada. Chico falou: não, meu filho, ele é um espírito muito evoluído, ele escolheu ser assim, para não sucumbir nessa existência. Escolhas. Muitas vezes a gente vê as pessoas, nós sentimos dó, e é claro que sentimos, e ele muitas vezes é um espírito evoluído. Tem uma história que, se eu não estou enganado, o próprio Chico conta. Uma pessoa, ele veio com lepra, totalmente com lepra, e aquela era a 11ª reencarnação dele com lepra, porque ele passou 10 reencarnações com lepra. Por que a 11ª? Ele pediu para vir a 11ª vez com lepra, para poder aprender o que era lepra, porque na próxima reencarnação dele, ele queria cuidar dos leprosos. Então são escolhas. Joana de Ângeles, em uma das reencarnações dela, até ela foi conhecida como a monja da biblioteca, ela se dedicou uma encarnação inteirinha no aprendizado, porque naquela época as mulheres não tinham acesso aos livros.
Era só os homens que podiam ter acesso à cultura, com exceção das irmãs ou das monjas. Ela escolheu e foi para poder estudar. Se você ler os livros de Joana de Ângeles, você tem que ler com o dicionário do lado. Ela fala umas palavras que a gente não sabe. Eu mesmo vou lá no Google assim, vou lá, fico vendo nos livros dela. E eu tenho muita afinidade com Joana de Ângeles. Então, ela resolveu reencarnar, direcionou uma existência inteira somente para implantar nela este conhecimento. E nós temos a resposta, né, das desencarnações prematuras. Se eu escolhi reencarnar, por que eu desencarnei prematuramente? A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede aos que vai. Difícil, né? Para a gente, para o pai, para a mãe, mas ele pediu. Santos Dumont foi um deles. Não sei se vocês sabem, mas Santos Dumont, ele não inventou só o avião, ele tem muitas outras invenções. Mas ele entrou num estado depressivo e ele tirou a própria vida. E ele reencarnou. Ele reencarnou e veio numa família, e na casa dessa família tinha 2 andares. A mãe da criança foi trabalhar e a funcionária cuidava dele no colo. E a funcionária tropeçou no tapete, derrubou e ele desceu a escada, quebrou o pescoço, quando criança. Ele só veio, completou a existência dele, que faltava. Um exemplo, eu vou viver 81 anos. Com 80 eu tirei a minha vida, faltou 1. Eu reencarno e aquele 1 eu tenho que cumprir. E eu desencarno. E ele morreu quebrando o pescoço, assim como ele tirou a própria vida. Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21. E eu termino dizendo, nesta noite, que vocês podem estar perguntando, por que não tem reencarnação na Bíblia? Não tem reencarnação na Bíblia. No ano de 553 depois de Jesus, teve o segundo concílio, o concílio de Constantinopla. Mas não foi a Igreja Católica, porque a Igreja Católica manda em tudo, até hoje, né? O que ela fala, está feito. Mas não foi as igrejas ortodoxas, nada. Quem pediu para tirar da Bíblia foi Justiniano. Ele era casado com Teodora. Teodora é uma ex-prostituta. E para se livrar do karma, ele pediu para tirar da Bíblia. Como assim ele pediu para tirar da Bíblia? Se vocês não sabem, como eu disse para vocês, eu sou casado com evangélico, eu frequento a igreja evangélica, nasci no ser evangélico. Mas a Bíblia eu tenho o maior respeito. E todos nós devemos respeitar. Mas a Bíblia foi 75% modificada. De tudo que a Bíblia é, sobrou 15% para 25%. Por quê? Para ajustar aos clérigos, às pessoas da época. Até Roma, a Bíblia veio bonitinho. Quando chegou em Roma, modificaram ela. Então esse concílio que teve em Constantinopla no ano de 553 depois de Jesus, esse Justiniano pediu para tirar, para a esposa dele não ter esse karma, por ela ser uma ex-prostituta. Isso está em todos os lugares, pode entrar no Google, procurar, que está lá, não é coisa de Leonise nem de doutrina espírita, tá? Então houve essas modificações. Por isso que muitas pessoas perguntam assim, por que vocês não leem a Bíblia em si? Nós lemos, tá bem? O Evangelho segundo o Espiritismo é todo tirado da Bíblia. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Dos 28 capítulos, 27 é tirado da Bíblia, ali, né? Nós não fugimos da Bíblia. E o Evangelho segundo o Espiritismo, falei Evangelho porque é de João, Marcos, Lucas e Mateus, tá?
Mas e o restante da Bíblia? O que nós precisamos saber da Bíblia é saber amar. Saber amar, saber perdoar e entender. Nós não aprendemos nem a amar ainda. Nós temos essa dificuldade. Né? Nós amamos a quem nos ama. Né? Mas Jesus disse que amar a quem nos ama é fácil. Nosso grande desafio é amar os nossos inimigos. A maior demonstração que houve foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele estava na cruz do Calvário, os seus últimos fôlegos de vida naquele corpo, ele então viu um pleias de espíritos vindo buscá-lo no madeiro da cruz. E ele chamou um daqueles espíritos, falou algo, e aquele espírito saiu. E narra que ele disse àquele espírito: vá até o meu irmão Judas e veja como ele está. Judas foi o que traiu Jesus. Jesus chamou ele de irmão, a quem, segundo aos outros, ele traiu com um beijo. Na verdade, Judas, ele não traiu. Ele via Jesus muito passivo com tudo aquilo que acontecia, não fazia nada. Ele resolveu fazer algo para Jesus reagir, mas Jesus nunca reagiu. Jesus sempre agiu. Alguém bate em mim e eu falo: você está cego? Eu reagi. Alguém vem e bate em mim e eu falo: opa, desculpa, foi a outra que bateu. Então eu agi com o coração. Então, a reencarnação não é nenhum castigo, é algo divino, e ela é real, e ela existe. Por isso que hoje nós temos existências, e a gente vê pessoas dos mais altos níveis financeiros, os mais altos níveis de conhecimento, os mais altos níveis de interação. E nós então sabemos que todos nós estamos fadados ao progresso moral, ao progresso espiritual. E aí cada um faz uma pergunta dentro de si: se eu desencarnar hoje, como que eu vou reencarnar da próxima vez? O que eu estou fazendo para os meus irmãos? O que eu estou fazendo para a minha família? O que eu estou fazendo comigo? Como que eu vou desencarnar? Porque nós sabemos do que nós temos que trabalhar em nós. Sabemos da vaidade, do orgulho, da soberba, da prepotência. Todos nós temos. Eu tenho. Minha esposa que fala assim para mim: não, você fala assim porque você tem. O que você tem? Eu falo: não, você não precisa saber. Eu sei, Deus sabe, tá bom. Então é assim, todos nós temos as nossas lutas internas, sabe o que nós temos que trabalhar dentro de nós. E Kardec disse: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para se livrar das suas más tendências e inclinações. Todos nós temos umas más tendências, todos nós temos inclinações. Então conhece-se o verdadeiro espírita, conhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço, não pela perfeição, mas pelo esforço. Eu sei de algo, então eu vou me esforçar para me livrar deste algo. Mas quando eu me proponho a me livrar, se prepare, porque a partir do momento que eu falo para mim, eu vou me livrar dessa má tendência, dessa inclinação que eu tenho, tudo vai ocorrer para aquilo acontecer. E quando eu falo isso, muitas vezes eu falo: nossa, eu ia na igreja tal, eu comecei na igreja tal, e vi as tribulações melhorar, piorou mesmo. Porque é nesta hora mesmo que vem para você justamente vencer. E eu tenho que vencer. Né? A gente não deve orar para as tribulações cessar, e sim para que Deus nos dê força, ânimo, fé e ombros mais fortes para a gente vencer. Agradeço a oportunidade, que Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva, que nós possamos todos ter um bom fim de semana de paz e de descanso.
Em nome de Jesus.